Você é uma safada. Vamos entrar agora na história da masturbação. Certo? Então, vocês vão me ouvir, né, na história da masturbação. Então, eu vou começar 4.000 anos atrás. Eu vou voltar a 4.000 anos atrás. Eu só tenho 70 anos atrás, mas eu vou lá 4.000 anos atrás. Então, vamos lá. Onanismo. Essa palavra foi muito complicada quando eu comecei a estudar sexologia. Onanismo. Né? E aí a história de Onan. E aí a gente vai para a Bíblia. E se a gente vai para a Bíblia, a gente vai encontrar a nossa educação grego-romana, mas a gente vai encontrando na história de Onan essa moral judaica cristã. O que aconteceu isso? Então, o irmão mais velho era irmão mais velho de Onan, ele morre, não deixa ninguém, não deixa os descendentes, e pela lei ele tinha que ter uma relação com a cunhada. Então, o que ele faz? A lei mandava que ele fizesse isso. Eu espero que isso foi há 4.000 anos atrás, mas ainda existe muito nos nossos sertões, ainda existe muito essa história, né? Então, ele diz que não quer ter filho com ela. E ele faz a história do coito interrompido. Ó, na Bíblia está lá falando coito interrompido. Se é coito interrompido, significava que ele não queria filhos com ela. Mas não se fala que ele estava se masturbando. O onanismo vai dar o significado de masturbação. Mas lá na Bíblia não diz isso, não. Então, nessa narrativa, a gente vai encontrar esse derrame, vai derramar esse sêmen no chão, certo? Então, essa significação de Onan dizia que ele não queria nem reproduzir com ela e nem queria ter relações sexuais com ela. Então, onanismo foi só uma palavra. Então, eu vou sair de 4.000 anos atrás pela essa condição e vou para o século XVI, XVII, XVIII. Vou para o século XVIII, que está mais perto da gente. Né? Então, no século XVIII, esses filhos da burguesia, porque não se falava dos agricultores, dos pastores, se falava mais na burguesia. Então, eles não tinham esse conhecimento do que nós temos hoje. Essa burguesia, mesmo sendo a burguesia, não tinha, mas eles tinham um conhecimento muito grande sobre sífilis, porque já era uma doença que estava. E existia a ginofobia, que era medo da mulher. Então, eles lutavam ainda com as ideias das bruxas. Então, começou nesses séculos aí o combate à masturbação. Aí começa a falar essa palavra masturbação. Então, e a palavra masturbação ela vai começando a aparecer lá no século XVI e XVII, com a saída do patriarcado para o matriarcado. Então, esse homem agora, ele estava dividindo esse poder com essa mulher. Então, a masturbação era tão habitual que começou a ser proibido. Tudo que era proibido era porque existia, certo? Então, começa a ter essa proibição e a gente vai encontrar no Novo e no Antigo Testamento também, novamente, sobre a questão do derrame da cópula, e vai falar da poluição. Então, aquele menino que tinha a poluição noturna, né, como é que ele era visto para a família. E ainda hoje, os meninos que têm poluição noturna e que não estão em casa, eles passam por chamado vexame. Certo? Como é que vai isso acontecer? Aí a gente passa um pouquinho mais, vamos entrar no iluminismo. Então, o iluminismo ele vem com mais força e ele começa a reprimir realmente a questão do prazer na masturbação. E no iluminismo começa a condenar a masturbação. Mas por que isso começava nessa época? Porque a população precisava crescer.
E se eles estivessem fazendo a masturbação, como é que seria o processo da reprodução? Então, não seria essa questão da reprodução. Então, teria que proibir. Né? E proibir também o chamado coito interrompido. E se a gente observar, a gente voltar um pouquinho para a Grécia, a gente vai ver que os homens precisavam, quando chegasse na forma da idade maior, eles começavam a terem que ter relações sexuais, mas antes não. Eles tinham a questão da relação com uma pessoa de mais posição, mais velha, né? Então, a sexualidade, ele tem um significado diferente para os agricultores e criadores de gado. Por quê? Porque eles precisavam reduzir essa raça humana só para homens. Por quê? A agricultura precisava e os criadores também precisavam. E é aí onde a gente começa a ver a zoofilia, que começa nesse momento. Essa autossatisfação, que é essa masturbação, nas mulheres e nos adolescentes, eram vistas de forma pecaminosa. Se era proibido para os homens, era pecado para as mulheres e os adolescentes. E aí o que é que acontece nesse tempo? Começa a chegar os livros, começa a escrever sobre o pecado da masturbação. Então, Tomás de Aquino fala sobre a masturbação, ele vai mostrar esse objetivo de procriar, coloca como onanismo, que não era masturbação, mas como coito interrompido, certo? Jean Gerson, 1363 a 1429, século XV, faz uma luta contra a masturbação e também nos adolescentes. Crianças de 10 a 12 anos, eles faziam esse processo, mas era visto de forma diferente. Tomás de Aquino também vai dar essa primeira fala, e nós vamos encontrar desde a Grécia a questão da homossexualidade feminina, mas elas não podiam se masturbar. As mulheres que eram autorizadas, se elas fossem conduzidas a esse ato, elas eram vistas como, inclusive, estavam possuídas pelas bruxas, né? Essas mulheres, elas tinham que fecundar. Então, a partir do século XVIII, a igreja começa a rejeitar a teoria do sêmen feminino, porque até então pensava que a mulher também tinha o sêmen como homem. Então, que o homem estava assassinando quando ele interrompia o coito. As mulheres que não tinham isso começaram a dizer é pecado. Então, 1235 a 1312, um médico francês, Arnaud de Villiers, ele recomenda sair do corpo pela masturbação. Olha para aí. Outro, Tisser, que era outro francês, ele encorajava a repreensão da masturbação e já começava naquela época, 1200, colocar a masturbação como terapêutica. E é um dos filmes que eu quero que vocês assistam, que vocês vão ver A Histeria, que é um filme que eu coloco para vocês, para que vocês possam ver como nasceu a questão da masturbação dentro do consultório. Calma, muita calma, que isso era lá atrás, viu? Ninguém vai fazer isso agora, não. Era proibido aos homens, porque eles tinham sêmen, agora já começava a ter essa experiência, e os adolescentes, eles poderiam começar a utilizar a masturbação. E autorizavam também vê bem, gente, eu estou lá em 1700, eles podiam, eu vou usar o termo que está lá nos livros, eles podiam peidar alto, podiam arrotar alto, bocejar alto, roer as unhas, que era normal, era melhor do que se masturbar.
roer as unhas. Certo? Então, começa, eu digo isso na primeira aula do curso de terapeuta sexual, né, que na Inglaterra começa o processo contra a masturbação pelo médico Baker. Esse cara ganhou muito dinheiro, certo? 1703, ele ganha muito dinheiro e esse livro foi super trabalhado. Certo? Teve mais de 17 impressões em 80 edições sobre a masturbação, certo? Em diversas línguas. Então, ele dizia que a masturbação era ilimitada, que esse vício não parava, que proibia eles por conta da fimose, da epilepsia, que daria impotência, que deteriorizava a medula espinhal, certo? Que na noite de lua cheia, eles, em vez de se masturbar, teriam que meditar, porque senão sairiam como loucos, certo? E, novamente, volta a questão de algo estranho está sendo, você está sendo, como é que eles diziam? Você estaria, não era você, era algo que estava tomando conta de você. Por quê? Porque você poderia estar com uma bestialidade. Olha o termo que era usado nesse livro. Certo? E aí ainda falava que deteriorizava o próprio órgão genital. E aí, 100 anos depois, John Locke outro médico, que vai escrever sobre masturbação também. E aí, agora ele era mais forte. Ele falava dessa violência, que era violento essa excitação, que era um prazer mórbido e que era um perigo para os inocentes. 1743, outro médico, Zedler, vai falar que a masturbação, a pessoa estaria possuída. 1746, Sargenek vai falar sobre anatomia e fisiologia do corpo. Olha quanto tem coisa forte para falar sobre isso. E ele ainda vai dizer que o corpo era um pecado, que todo corpo nasceu de um pecado. Era muita doideira, meu Deus do céu. 1784 vai aparecer outra obra falando sobre as técnicas contraceptivas e que a masturbação seria uma dessas. Então, dá início agora se falava que esse método anticonceptivo também era para homens e mulheres. 1769, Bournet aconselha por métodos farmacêuticos, certo? Que agora teria que usar medicamento, usar um regime alimentar, não podia comer nada que fosse cítrico, certo? Ou ainda ia para hidroterapia. Era o conselho. Sturvey, que é outro médico, vai recomendar uma educação corporal e entra no aspecto autopunitivo. E que esse corpo precisava trabalhar com uma terapia severa. Aí a gente chega no século XX. O combate continuou. Agora passa mais as bases religiosas e o sentimento de culpa. Eu acho que a mãe de Dr. Clésio estava nesse sentimento de culpa aí. Né? Ela também ela é do século XX, eu também sou, viu? Então, recomendava pratos, né, banhos. A menina era proibida de se lavar no bidê. Certo? Ainda hoje tem alguns, viu? E se ela se lavasse, ela teria que usar uns produtos químicos, as roupas teriam que ser folgadas, certo? Zirman, não é Zirman esse que a gente estuda, não. É Zirman de 1772. Ele começou a fazer uma literatura específica para os adolescentes da Suíça, né, e da Bavária. 1799, um novo livro
sobre a autossatisfação nas meninas, certo? Que era preciso combater, que elas precisavam de instrução sexual. E os adolescentes deveriam aprender para que servem os órgãos genitais. Já estava melhorando alguma coisa. Então, esses livros eram vendidos. E esse livro de Zimmermann, ele vem trabalhar com uma relação, que a masturbação era uma relação sadomasoquista. Uns querendo aprender e outros testarem. Então, todas as vezes que saía um livro desses, imagina a quantidade da masturbação que rolava alta. E Zimmermann vai falar também sobre a questão da zoofilia. Então, nós vemos que poucos tinham a coragem de falar sobre o incesto. Mesmo que isso era muito praticado. As classes superiores ou as inferiores conheciam, mas não se falava do assunto. Então, Zimmermann é outro autor que ele vai falar que havia masturbação por toda parte onde houvesse cultura. Então, ele considerava uma nosologia, que é uma classificação de doença. Vogel é outro autor que vai falar também que as doenças vinham da imoralidade ou da masturbação. Se Vogel tivesse agora, ia dizer que a Covid-19 era uma questão da imoralidade. Né? Olha o que Vogel dizia. Quem se masturba uma única vez pode morrer dentro de alguns dias. Aí era muita doidice. Né? Quem é que esperava sair ileso de uma situação dessa? Então, a gente vai vendo que desde o século XVII vem sendo combatido isso nas escolas e nos pensionatos. Nós sabemos o quanto que os meninos sofreram nos pensionatos, né? E era exatamente a classe economicamente mais privilegiada que ia para os pensionatos, que iam estudar lá fora. Mas também nesse século XVIII, XVII, XVIII, as doenças venéreas, elas consideravam como castigo. Certo? Ainda hoje, viu? Século XXI. Então, muita gente conseguiu entrar nisso e pouca gente acreditava na importância da sífilis. Mas isso não era para acabar a masturbação, não. Isso era para ser mesmo como castigo. Então, esse prazer vem sendo trabalhado e as mulheres eram consideradas fracas. Olha para aí. Mulher que se masturbava era considerada fraca do seu sistema nervoso. Era, né? E ainda outro autor, Socrotrio, que ele diz que na mulher vai enfraquecer a alma e a memória. Então, era muita coisa. E ele ainda fala de uma coisa bem engraçada. A masturbação em pé, quer dizer, teria que ser sentado ou deitado, provocaria uma fadiga. Aí volta a Hipócrates, que ele já vem falando desse estudo aí, né? Que o mal que atinge aqueles que se esgotam em relação à masturbação. E ele fala do tratamento, né? Esse tratamento vai chegando até quase o século XXI, que era a questão da carne e do álcool. Meu Deus, quando eu penso que as pessoas que vão para uma churrascaria, que vão para... Como é que vai ver essa questão da carne e do álcool? Porque ninguém vai para um churrasco se não comer carne e não tomar uma cervejinha, né? Esses dois alimentos causavam a perversão sexual. Mas também eles incluíam leite, nata, ovos, chocolate, chá. Daqui a pouco a pessoa não comia mais nada, até batata. Certo? E olha como era isso, gente. Observa agora, quem tem filhos, então. Não era permitido dormir de costas, as mãos tinham que ser colocadas fora, certo? Aparece nesse mesmo momento também o cinto de castidade, certo? A limpeza corporal, vocês vão entender por que nós temos uma dificuldade muito grande na questão do corpo.
que as mulheres tinham que ter um cheiro forte. Elas apenas tinham que lavar o ânus, não tinham que lavar a vulva. Ou então elas passavam um paninho molhado na vulva. Então parece que a gente está na França, né? Essa questão dessa higiene. Muitas mulheres, após a relação sexual, elas podiam lavar, mas lavar também com a toalhinha molhada, só para enxugar aquilo ali, que era para que ela não sentisse prazer. Imagina como... Então, a gente entra na Revolução Francesa, vai ver esse sentimento de culpa também, novamente, na masturbação, certo? Médicos agora começam a dizer que ficavam idiotas, né? Então, todas as doenças, todas as síndromes agora eram resultado disso. E a gente sobe mais um pouquinho, vamos para a Guerra dos 7 Anos na Alemanha, certo? E ver por que os escoceses usavam as saias. Então, as saias era para que eles tivessem, o seu órgão pudesse crescer mais livremente, né? E eles eram os mais desejados, porque eles não tinham calças apertadas. Então, aí a gente começa a entender como a masturbação fez um processo de muita dificuldade na história da humanidade. Olha, observa isso aí, a higiene, né, no século XV até o século XXI. Faz tempo, né? Primeiro, eles tinham que urinar sem tocar no órgão, porque era um exercício para fortalecer o pênis. Dá para vocês entenderem agora, porque o homem, com exceção do doutor, com exceção, porque o homem não consegue acertar e mija fora da bacia sanitária, olha desde que vem. Desde que é para poder endurecer, né, para poder exercitar esse pênis. As meninas não deviam lavar o órgão para não ser estimulada. Isso nós vamos encontrar ainda muitas crianças tendo infecção urinária e muitas vezes é por falta de higiene. Certo? Agora, o pior de tudo isso era na menstruação. Elas tinham apenas de trocar os paninhos. Só trocar os paninhos, não era para lavar.